Olá pessoal, estou aqui para dar início às aulas de imunologia, ok? Então, cada aula eu vou acabar destrinchando alguma parte importante dos aspectos e do estudo da nossa imunidade, do nosso sistema imune. Então, a imunologia, ela estuda o nosso sistema imune, estuda como é que esse sistema imune, esse conjunto de células e moléculas coordenadas, conseguem garantir a nossa imunidade, conseguem garantir a nossa defesa. Por que que isso, gente, é tão importante? Por que que é importante entender esses aspectos gerais da resposta imune? Nós estamos em um ambiente que em todo lugar tem micro-organismo. Em todo lugar eu vou ter bactérias, vou ter vírus, vou ter protozoários, vou ter helmintos que veem o nosso corpo como uma fonte de nutrição, que veem as nossas células, os nossos nutrientes, como uma forma de sobreviver. Então, em um longo processo evolutivo, os micro-organismos sempre desenvolveram formas de invadir o nosso corpo e evadir da resposta imune. Da mesma forma, o nosso corpo também acabou desenvolvendo formas de combater esse micro-organismo e criar uma resistência contra esses patógenos. E esse tipo de mecanismo ele tem que ser especial. Eu não posso dizer que essa imunidade ela é da mesma forma para um vírus, da mesma forma para uma bactéria, da mesma forma para um protozoário. Essa imunidade ela tem que ser especial, porque eu tenho um micro-organismo intracelular, eu tenho patógeno extracelular, eu tenho patógeno que produz toxina, eu tenho patógeno que pode causar rompimento celular. Então, cada forma de imunidade ela deve responder aos diferentes tipos de patógenos. Mas de onde é que surgiu esse termo imunidade, esse estudo da imunologia? O termo imunidade vem de imunitas, que era uma característica dos senadores romanos tinham de não sofrer processo da justiça comum. É como se fosse o fórum privilegiado que temos hoje em dia. Então, eles eram protegidos da justiça comum. Da mesma forma, a nossa imunidade nos protege desses micro-organismos e outros patógenos que estão à nossa volta. O nosso corpo é como se fosse um meio de cultura ambulante, ideal, com a temperatura ideal, com nutrientes ideais para o crescimento de micro-organismos. Então, a todo momento, essa imunidade está funcionando, está nos protegendo contra os processos desses micro-organismos que são ubíquos. Se a gente for imaginar, os castelos medievais, eles tinham algumas linhas de defesa. Para não sofrer invasão constante de outros reinos, os castelos medievais eles tinham grandes muralhas. Essas grandes muralhas já impediam grande parte das invasões. Só de ver a muralha, muitos invasores já desistiam. Da mesma forma, nós também temos uma barreira. Nós também temos uma muralha inicial que impede a maior parte dos patógenos. Só que tem patógeno que consegue atravessar essa muralha. Nesse grande mecanismo de evolução, muitos patógenos acabaram desenvolvendo formas de atravessar essa muralha inicial, de se instalar no organismo, de crescer e se multiplicar. E, por outro lado, não bastava só a muralha para impedir. E quando eu digo de muralha, eu digo nossa imunidade inicial. Eu digo as nossas barreiras físicas, eu digo as nossas barreiras químicas e biológicas que impedem os patógenos. Então isso não bastou. Para poder combater esses micro-organismos, a gente tem que também ter um mecanismo de coevolução que também a gente aprenda a combatê-los, ok? Nesse processo, podemos dividir a imunidade em duas partes. Nós vamos ter as respostas iniciais da chamada imunidade inata, que vai ser o quê? Vai ser a barreira inicial. E vai acabar protegendo e consegue proteger da maioria dos micro-organismos. E nós temos uma resposta mais tardia, que é a imunidade adaptativa. Que quando a imunidade inata ela falha, ou não consegue conter aquele micro-organismo,
A imunidade adaptativa ela se adapta àquele micro-organismo e consegue combatê-lo. Um exemplo, se tiver algum tipo de motim na cidade, a polícia militar, muitas vezes ela consegue conter aquele motim, conter aquela bagunça, aquele problema. Só que se começarem a perceber que isso é um grupo organizado que está se infiltrando na cidade para causar confusão, para causar roubos e algo do tipo, já pode sofrer um processo um pouco mais desenvolvido, por exemplo, na Justiça Federal por meio de investigações. Então nós temos uma resposta inicial, da resposta imune inata, e uma resposta mais tardia, que é da resposta imune específica, ok? Que é a imunidade adaptativa. A gente pode separar da seguinte forma, acompanha aqui na imagem. Ó. Só mudar aqui o ponteiro. Nós temos aqui a imunidade inata, que é a nossa barreira inicial. Ela é formada pelo quê? Pelas barreiras físicas, principalmente barreiras epiteliais. Nós vamos ter os fagócitos, que são as células da resposta imune inata. Além de fagócitos, também tem, por exemplo, as células natural killers, que também participam desse processo. Nós vamos ver mais na frente o que é que essa célula natural killer ela faz, essa célula NK. E também nós temos algumas proteínas próprias do sangue, como sistema complemento. Se preocupe que a gente vai ver de forma específica cada um desses componentes, ok? Então, a resposta imune inata, nós vamos ter barreiras físicas, vamos ter algumas células e vamos ter também algumas proteínas, de forma resumida. Já na imunidade adaptativa, e eu digo logo para anotar e ficar com bastante atenção, a imunidade adaptativa ela vai ser mediada por um tipo especial de célula. Vai ser mediada pelos linfócitos. E nós teremos dois tipos de linfócitos que mediarão essa resposta imune adaptativa. Os linfócitos são os manda-chuva da resposta imune adaptativa. Eles são que são a Polícia Federal do nosso corpo, que faz a investigação de forma mais aprofundada e de forma muito mais específica, ok? Então, nesse sentido, a gente vai ter o linfócito B, que vai mediar a resposta por meio de anticorpos, que a gente vai chamar e estudar um pouquinho depois, que essa é a chamada de resposta humoral, ok? Desculpe aqui a letra, mas não consegui escrever direito nessa ferramenta não. E nós temos também o linfócito T, que participa da resposta imune celular. Beleza? Então, quando eu falar de resposta imune adaptativa, lembre-se dos linfócitos. A imunidade inata, a gente vai ter uma barreira celular e barreiras físicas que vão impedir essa entrada inicial e essa multiplicação do patógeno. O que é essa barreira física? Por exemplo, a própria pele, os pelos do trato respiratório superior, os cílios do trato respiratório que acabam carregando, trazendo de volta esses micro-organismos que possam tentar entrar no trato respiratório inferior. Nós temos as mucosas, tudo isso acaba impedindo. O que é que eu vou ter de barreira química? Por exemplo, o pH, variações de pH, como o pH vaginal, que impede o crescimento de muitos tipos de bactérias, o pH estomacal, que acaba matando muitos tipos de bactérias, algumas enzimas que são produzidas pelo nosso corpo, como a lisozima, que ela pode ser eliminada na saliva, nas lágrimas, e que ela tem uma função de quebrar a parede celular de bactérias gram-positivas. Então, a gente pode ter barreiras físicas e químicas, a próprio processo inflamatório. E quando eu falar de inflamação, na resposta imune inata, será uma inflamação aguda, viu? A gente vai ver um pouco mais para frente no que consiste o processo inflamatório, o que é que o leva e qual a sua importância. Células fagocitárias, como por exemplo neutrófilos, monócitos, macrófagos, células dendríticas e as células assassinas naturais, que são as células natural killers, que são as células NK, que não são fagócitos, mas participam também da defesa da imunidade inata. Principalmente quando eu falar de célula NK,
participa da defesa contra vírus e contra câncer, ok? E algumas proteínas sanguíneas, como mediadores da inflamação, algumas proteínas de fase aguda e o próprio sistema complemento, que é um sistema bem importante, que tem um nome de complemento, mas ele não só complementa, ele tem um papel assim crucial nessa resposta imune inata. A gente vai ver também um pouco mais para frente. Essa imunidade inata tem essas barreiras físicas, químicas e celulares que impedem, e na maioria das vezes ela consegue realmente impedir essa invasão do micro-organismo, essa invasão do patógeno. E quando não consegue, nós vamos precisar de uma resposta imune um pouco mais adaptada. Porque já que a resposta imune geral não deu certo, eu preciso de uma resposta imune adaptada. A resposta imune inata, como o próprio nome diz, inato, é aquela que a gente já nasce com. Ou seja, a gente já nasceu com essa imunidade inata e ela é geralzona. Ou seja, ela vai ser a mesma resposta inata para vários tipos de patógeno, ok? Já a resposta imune adaptativa, que vem depois, ela vai se adaptar ao tipo de patógeno, ao tipo de molécula, ao tipo de invasão, para poder ter uma resposta mais específica. Na resposta imunizada, nós temos os fagócitos, que podem reconhecer e destruir alguns micro-organismos, como bactérias. Só que a gente tem uma pergunta. Como é que os fagócitos conseguem saber o que é um patógeno? Conseguem saber o que é uma bactéria, o que é um vírus, o que é um protozoário? Os fagócitos e outras células da resposta imune inata, elas não têm olhos. Não tem como ela saber que aquilo ali é ver assim de ver com a bactéria. Então ela tem que reconhecer algum padrão que significa o quê? Isso aqui é meu, isso aqui não é meu. Outras células, como neutrófilos, monócitos e as células natural killers. Voltando para a gente entender como é que essas células elas conseguem reconhecer esses micro-organismos e combater essas infecções, quando eu falo de resposta imune inata, como eu falei, essa resposta imune inata ela é geral. Ela não é específica, então ela tem que dar certo na maioria das vezes. Então eu tenho que reconhecer alguns padrões que eu encontro na maioria dos patógenos, para eu conseguir derrotar a maioria dos patógenos. E o que é que eu vou encontrar, gente? Eu tenho que pegar alguns padrões que tenham em células bacterianas, em partículas virais, em células fúngicas, em células de protozoários e eumintos, que não tenham nas nossas células, para que eu possa combater. Exemplos. Se eu encontrar RNA de fita dupla. RNA de fita dupla é característica de alguns vírus. Mas a gente não encontra como um ácido nucleico prevalente nas nossas células. Então, nesse sentido, posso reconhecer isso como um padrão que eu sei que aquilo ali é um vírus. E as CpGs também, não é muito comum no nosso DNA, também posso acabar reconhecendo como um padrão associado a patógeno. Algumas proteínas, como pilina, flagelina, lipopolissacarídeos, alguns tipos de carboidratos, como bananas, glucanas, ok? Então, eu posso reconhecer esses padrões. Eu posso chamar esses padrões de PAMPs, ok? O que seria esse PAMPs? PAMPs vem do inglês, que significa padrões moleculares associados aos patógenos. São padrões, é como se fosse uma listinha. Uma listinha que a célula da resposta imune inata tem. Olha, tem flagelina? Não tem. Tem lipopolissacarídeo? Não tem. Tem manose? Tem. Não é minha célula, então vou combatê-la. Essa listinha ela é limitada. Por quê? Porque ela é geral. Ela é só para combater a maioria dos patógenos. Tem patógeno que vai conseguir evadir, que vai conseguir se mutar, vai conseguir fazer alguma mudança que não vai ser reconhecida porque vai esconder esses padrões, ok? Por isso que é importante ter outro tipo de imunidade, que seria a imunidade adaptativa. Além de padrões relacionados a patógenos, a gente vai ver depois também que a imunidade inata ela pode reconhecer os chamados de DAMPs, que são padrões moleculares associados ao dano. Padrões moleculares associados
ao dano. Por que o dano? Porque alguns patógenos eles podem até não ser reconhecidos, mas eles chegam chegando. Eles já chegam destruindo células, causando necrose, causando rompimento celular. Isso aí também nossa imunidade reconhece como um possível invasor. Então isso também é reconhecido e pode causar, por exemplo, uma reação inflamatória. Então a imunidade inata ela pode reconhecer esses dumps e pumps e gerar essa resposta imune. A imunidade inata ela possui esse repertório limitado, ela consegue ser eficaz na maioria das vezes, só que muito micro-organismo também acabou coevoluindo com a gente para poder eliminar, para poder invadir o nosso corpo e conseguir escapar dessa resposta imune inata. Para isso, nós temos um tipo de resposta imune que ela não está pronta, que ela se adapta e ela se cria a partir do contato com o micro-organismo. E a partir desse contato eu tenho uma resposta específica para combater aquilo que eu não conseguia combater pela resposta imune inata, que seria nossa resposta imune adaptativa ou resposta imune específica. Esse tipo de resposta imune, ela tem a importância também, por quê? Porque ela pode aumentar em magnitude e aumentar em capacidade de eficiência a cada exposição. Então, se você entrou em contato com a bactéria e criou uma resposta imune adaptativa, ela cria uma memória que quando você entrar em contato de novo com essa bactéria, a resposta vai ser mais forte e mais rápida. Por quê? Porque ela se adapta, ela consegue se adaptar àquelas múltiplas infecções e conseguir ser mais efetiva. Essa resposta, como falei, ela se adapta e por se adaptar a gente chama de resposta imune adaptativa, ok? Outra coisa importante é que eu falei para vocês que a imunidade inata ela consegue combater os PAMPs, que são padrões moleculares associados a patógeno. Ou seja, a imunidade inata ela só vai combater patógeno. A imunidade adaptativa ela pode reconhecer e gerar uma resposta imune praticamente contra qualquer substância que tenha no nosso meio. Então, quando eu falar de uma alergia, a alergia é uma resposta imune exagerada contra algo que não devia, contra algo que é inócuo, por exemplo, um pólen. Um pólen não é um micro-organismo. Um pólen não tem dumps e pumps. Porém, um pólen pode acabar sendo reconhecido pela resposta imune adaptativa e gerar uma resposta imune contra ele. Outra coisa, doença autoimune. Quando eu falar de doença autoimune, é uma desregulação da resposta imune adaptativa, porque ela pode reconhecer muito além de patógeno. Ela pode reconhecer até células do nosso próprio corpo. Mas isso aí são exceções. A resposta imune adaptativa ela foi feita para quê? Para reconhecer diferentes tipos de patógeno, porque temos ideia de quê? Que os patógenos podem mudar. Eles podem sofrer mutações, mudar suas proteínas, mudar seus carboidratos, e por isso eu tenho que ter uma resposta imune que ela aprenda, que ela não tenha uma lista, que ela tenha uma lista mais ilimitada e possa reconhecer praticamente tudo. E ela, como eu falei, possui memória. Então, se você gerar uma resposta imune adaptativa, ela vai ficar pronta para quando você entrar de novo em contato com aquele micro-organismo, conseguir combatê-lo. E é esse processo de memória que é levado em conta quando eu falo das vacinas. Por quê? Porque o que é uma vacina? É você entrar em contato com um micro-organismo atenuado, ou alguma proteína dele, ou alguma toxina dele, para poder o quê? Produzir uma resposta imune, para quando você entrar em contato com o micro-organismo vivo, com o micro-organismo do meio ambiente, você já tem uma resposta imune pronta, que consiga combatê-lo e impedindo que ele cause alguma doença, algum prejuízo. A resposta imune adaptativa ela é formada por alguns componentes. Eu já falei que a célula que manda na resposta imune adaptativa são os linfócitos. E quando eu falo de linfócito, eu falo de linfócito B e de linfócito T. Linfócito B mediando a resposta por meio de anticorpos e o linfócito T, que é uma resposta imune mediada pela própria célula, pela produção de citocinas, ok? Quando eu falar citocinas, são as substâncias que as células utilizam para se comunicar, para coordenar essa resposta imune.
Então, essa produção de citocinas ela ocorre tanto na resposta imune adaptativa quanto na resposta imune inata e também na comunicação entre as duas, porque a resposta imune inata e adaptativa elas se comunicam. A resposta imune inata ela pode dar estímulo para a resposta imune adaptativa. E a resposta imune adaptativa pode usar a inata para conseguir combater o micro-organismo. Então, não é uma dualidade ou acontece uma e depois acontece a outra. As duas elas ficam em constante comunicação. É só para ficar logo claro isso. Mas quando eu falo de imunidade adaptativa, ela é formada pelos linfócitos. E dos linfócitos, posso ter anticorpos, posso ter a produção de citocinas para regular essa resposta imune. Quando eu faço a comparação, quando eu falo de células, na resposta imune inata, a gente vai ter os fagócitos, vamos ter células natural killers, mastócitos, basófilos e eosinófilos. E na resposta imune adaptativa, nós temos os linfócitos T e o B. De moléculas solúveis, a gente vai ter na resposta imune inata o sistema complemento, proteínas de fase aguda, citocinas e quimiocinas. E na resposta imune adaptativa, nós temos os famosos anticorpos, as citocinas e quimiocinas também, porque a gente sabe que existe uma constante comunicação entre as duas imunidades. Então elas funcionam de forma cooperativa, ok? Não é uma competição não, eles cooperam para conseguir combater algum micro-organismo, algum patógeno. Eu posso separar dois tipos de resposta imune adaptativas. Nós temos a resposta imune humoral. A resposta imune humoral ela é mediada pela célula chamada de linfócitos B, ok? Vai ter aulas mais específicas falando sobre o linfócito B. E basicamente o que o linfócito B faz, ele quando reconhece o micro-organismo, reconhece algum padrão para qual ele é específico, ele consegue produzir anticorpos específicos contra esse patógeno que acabam combatendo esse patógeno, ok? E a outra resposta seria a resposta imune celular, que ela é mediada por linfócitos T e acaba também tendo uma resposta específica, só que é mediado pela própria célula. É a própria célula que vai lá e combate o micro-organismo ou produz citocinas para ativar outras células. A gente vai ver essa diferença, como é que ela atua, ok? Quando eu falo de resposta imune humoral, você tem que ter ideia do seguinte. Se a resposta imune humoral é mediada por linfócitos B, que acabam reconhecendo o patógeno e produzindo anticorpos, o que é que o anticorpo faz? O anticorpo se liga ao patógeno. E o anticorpo é liberado no sangue, nos fluidos, nas cavidades. Para o anticorpo agir, o micro-organismo ele tem que ser extracelular. Porque se for intracelular, como é que o anticorpo vai entrar na célula? Então, a resposta imune humoral ela é mediada contra micro-organismos extracelulares. Quem manda na resposta imune humoral são os linfócitos. O linfócito B, de forma mais específica. E o linfócito B, ele produz anticorpos específicos contra o patógeno. O que é que o anticorpo faz, gente? O anticorpo, ele se liga. Mas para que o anticorpo se liga? O anticorpo, ele não vai matar o patógeno. O anticorpo, ele vai marcar o patógeno para que o resto da imunidade acabe eliminando ele. Deixa eu voltar aqui. Sim. Aí, nesse processo, o anticorpo marca, consegue acabar inativando algumas toxinas, e essa marcação faz com que a imunidade inata e a própria resposta imune adaptativa seja específica com o patógeno e acabe destruindo. É como se fosse o quê? É como se a imunidade fosse uma arma e o anticorpo fosse a mira laser. Então, o anticorpo ele marca o que é que deve ser destruído, que antes poderia não ser reconhecido, mas como tem um anticorpo ligado a ele, aquela marca ali faz com que aquele patógeno deva ser eliminado. E a outra resposta imune que nós temos é a mediada por células. A resposta imune mediada por célula... Opa. Deixa eu voltar bem aqui que eu dei uma confusão no slide. Sim, a resposta imune mediada por células, ela vai envolver dois tipos de linfócitos. De forma geral, a resposta imune celular ela é mediada por linfócitos T. Porém, nós vamos ter dois tipos de linfócitos T. Nós vamos ter o linfócito T auxiliar, acompanha aqui na imagem, e o linfócito T citotóxico.
O linfócito T auxiliar, ele causa uma imunidade contra micro-organismos que foram fagocitados por algum fagócito. Então, por exemplo, aqui ó, o macrófago fagocitou um micro-organismo. Esse macrófago ele vai apresentar o micro-organismo para o linfócito T auxiliar. A gente vai ver depois como é que funciona isso, mas ele apresenta esse micro-organismo aqui para o linfócito T auxiliar e vai acabar gerando uma resposta imune, que esse linfócito T auxiliar ele ativa o macrófago para matar esse micro-organismo. O linfócito T auxiliar ele faz muito mais do que isso. Ele produz citocinas que mandam uma resposta imune. Porém, por enquanto, lembrem disso. O linfócito T auxiliar ele media essa resposta contra micro-organismos que foram fagocitados e acabam gerando e coordenando essa resposta imune contra ele. Ele faz isso tudo por meio da produção de citocinas, que vão acabar mandando nas células da resposta imune, ok? Eu posso chamar esse linfócito T auxiliar de CD4, ok? Então, quando no livro, vocês podem observar o seguinte, esse linfócito T auxiliar, ele pode ser chamado de célula T auxiliar, de linfócito auxiliar, de célula helper, de célula CD4+. É a mesma coisa e vocês devem saber todos esses conceitos, porque pode mudar de acordo com o livro, de acordo com o artigo, mas está falando da mesma coisa, ok? Para ficar mais fácil, boa parte das vezes que eu for falar sobre essa célula, eu vou falar sobre a célula T CD4+. A CD4+ é a célula T auxiliar. Opa, voltando. E aqui a gente tem a outro tipo de célula, que é o linfócito T citotóxico. O linfócito T citotóxico, ele media uma resposta imune contra vírus. E além de vírus, também contra células tumorais. O que é que ele faz? Olha o nome dele, citotóxico. Ele acaba causando a morte de células, das células do nosso corpo. Ah, mas por que isso? Porque, por exemplo, se uma célula está infectada com um vírus, é muito melhor para mim matar a célula, porque se eu matar a célula, o vírus não vai conseguir se formar, do que a célula conseguir formar partículas virais, liberar os vírus que vão infectar o resto do corpo. Então, a célula T citotóxica, ela mata células infectadas. Como é que ela mata essa célula? Por meio que ela induz o processo de apoptose. Então, a célula T CD8, que é a célula T, que é o linfócito T citotóxico, ele media a morte celular por apoptose. A célula T auxiliar, como eu falei, eu chamo ela também de célula T CD4+. Já o linfócito T citotóxico, eu chamo ele também de célula T CD8+. Ok? Então, quando eu falar de CD4, eu estou falando de linfócito T auxiliar. E quando eu falar de CD8, eu estou falando de linfócito T citotóxico. O que acontece também na resposta imune é que as células constantemente se comunicam por meio de citocinas. E vão poder ser interleucinas, pode variar com o número, dependendo do tipo, dependendo da ação, interferons e também de fator de necrose tumoral. E esses tipos de substâncias, eles desencadeiam efeitos biológicos que vai variar de acordo com o tipo, ok? Só para a gente logo fechar que isso é muito importante para essa comunicação que ocorre entre as células. Dentro da resposta imune adaptativa, nós vamos ter, a gente pode acabar separando dois tipos de respostas. Por quê? Porque eu posso induzir e posso acabar passando uma resposta imune adaptativa para outra pessoa. E ela pode ser induzida no corpo de duas formas. Nós vamos ter a imunização ativa e a imunização passiva. A imunidade ativa é quando eu ensino o sistema imune a combater aquele micro-organismo. Um exemplo que eu já até falei, a vacina. Na vacina você dá uma partícula viral à pessoa, aqui ó, você dá uma partícula viral, por exemplo, depois de dias ou semanas, ela começa a produzir células e anticorpos contra esse micro-organismo, e aí quando ela for infectada, ela vai acabar se recuperando, porque ela já tem uma resposta imune pronta contra ele. Ela é uma resposta que é específica e ela tem memória. Por quê? Porque eu formei células que ficaram lá
por longo período para combater aquele micro-organismo, mesmo quando ele já tiver sido eliminado. Já a imunidade passiva é quando eu já transfiro, por exemplo, anticorpos prontos. Uma pessoa ela foi picada por uma cobra, eu transfiro anticorpos contra o veneno da cobra. Esses anticorpos vão agir, vão recuperar a pessoa, só que como os anticorpos eles não vão ficar lá para sempre, aquilo ali vai passar. Não vai dizer que a pessoa está tendo memória. Então ela é uma resposta imune específica, só que ela não tem memória porque eu só dei o anticorpo. Eu não ensinei o sistema imune a combater aquele veneno, por exemplo. Então a imunidade ativa é como se eu não dou o peixe, eu ensino o sistema imune a pescar. Eu ensino o sistema imune a combater aquele micro-organismo. E o grande exemplo disso são as vacinas. Já na imunidade passiva, como por exemplo a imunidade passiva artificial, eu posso o quê? Um grande exemplo disso é o soro antiofídico, que é o soro contra venenos de aracnídeos, de cobras. Nesse tipo de imunidade passiva, por exemplo, eu posso aplicar esse veneno em cavalos. Esse cavalo ele vai produzir anticorpos, pegam esse soro do cavalo, separam alguns anticorpos e passam para uma pessoa que sofreu um acidente com cobra, por exemplo. Como eu vou ter anticorpos prontos, vão combater aquele veneno e não vai deixar a pessoa sofrer muitas consequências. Porém, eu não crio uma imunidade permanente porque eu não ensinei o sistema imune. Eu já dei uma resposta imune pronta. Ok? Isso também pode ocorrer de forma natural. Quando, por exemplo, a mãe, durante a gestação, ela passa anticorpos para o feto. A gente vai ver que esses anticorpos são especialmente chamados de IgG, que são anticorpos que conseguem atravessar a placenta. E também as mães também podem passar para o filho, por meio da amamentação, anticorpos por meio do aleitamento materno. Por isso a importância de fazer o aleitamento para garantir a imunidade daquele recém-nascido, porque ele nasce completamente novo em relação à imunidade adaptativa. Então ele tem que se adaptar ainda ao ambiente. Enquanto isso, a mãe fornece anticorpos para ele. Por isso a importância de ter esse contato materno. É isso por hoje, gente. Acabou passando um pouquinho do que eu esperava, mas aguardo vocês nas próximas aulas, que a gente vai continuar falando sobre imunidade e imunologia. Até mais!